Graça e paz, amados, estou de volta para trazer a segunda parte da Escola Bíblica Dominical, o tema em que estamos estudando nesse trimestre é o Deus de toda provisão. E o título da lição de hoje é a lição de número 3, a continuação. Para quem quer assistir a primeira, foi a semana passada, no domingo. E hoje estamos ministrando a segunda parte da lição de número 3, Abraão, a esperança do pai da fé. Então nós estamos nesses dias estudando esses temas tão preciosos, em tempos difíceis, temas preciosos para a nossa vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e quero trazer essa segunda parte desse tema maravilhoso, Abraão, pai da fé, a esperança do pai da fé. Nós vamos extrair as bênçãos de Abraão, a história de Abraão e nos fortalecer nele como nosso pai na fé. Um homem de fé, um homem que teve falhas, como foi dito na primeira parte da lição. Um homem que teve muitas falhas, um homem que falhou e Deus não escondeu as suas falhas. Deus inspirou ao escritor, ao próprio Moisés, quem escreveu o Pentateuco, e ele inspirou Moisés a contar tudo, a não esconder nada dos erros do servo do Senhor, assim como os outros servos, A Bíblia não esconde a história de Moisés, que Moisés matou um hebreu, mostrou os defeitos dos seus servos, mas eles voltando para o Senhor e chegando ao propósito para o qual o Senhor enviou. Isso é que é o importante, E hoje nós temos, nós vamos fazer essa conclusão da lição do número 3, do ponto 3, as promessas de Deus na vida de Abraão. Abraão tinha promessa, o que sustentava Abraão era a promessa. O que sustentava Abraão era a promessa. Quando Deus tirou Abraão, no capítulo 12, quem tirou foi... Deus tirou mostrando uma promessa, sendo que ele não via a promessa. Aí está a bênção de Abraão. O Senhor chamou e não mostrou para ele, não abriu um leque mostrando, olha, você vai passar por isso, por isso e por isso. Não abriu. Ele lançou a promessa. E em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí, por isso que ele faz parte dos heróis da fé, é o principal herói da fé. Então, ele não sabia para onde ia. E eu estava meditando essa semana sobre esse tema e lembrando que nós somos privilegiados, porque Abraão não sabia para onde ia e nós sabemos para onde vamos. Essa mensagem eu quero trazer nessa noite, nesse dia tão especial, trazer que Abraão não sabia para onde ia. Deus lançou uma promessa dizendo que ele ia ser pai de nações. Mas nós temos um privilégio que Abraão não tinha, é que Deus disse para onde nós vamos. Deus disse que todo o endereço para onde nós vamos. E muitas vezes nós não queremos acreditar. Imagina se dissesse para nós sairmos da nossa terra para uma terra que ele não sabia para onde ia. Para nós cristãos, hoje na graça do Senhor, através de Cristo, o Senhor disse, o próprio Jesus disse: eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar. Ou seja, ele já disse para onde nós íamos, para onde nós vamos. Abraão creu sem saber para onde ia. E eu quero trazer essa mensagem nesse dia tão especial, que nós sabemos para onde vamos, nós somos privilegiados. Amados, nós somos privilegiados. Nós sabemos que vamos para o céu.
Nós sabemos que existe um céu para herdarmos. Nós sabemos como é o céu, está tudo revelado. Abraão não, Abraão foi, ele saiu da sua terra, a terra de Ur, e foi para uma terra que ele não sabia. Está aqui em Hebreus, onde nós acabamos de ler, Hebreus 11:8. Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu. O que Deus quer de nós é isso, é que obedeçamos ao seu chamado. Existe o céu, o Senhor disse que foi preparar lugar. Ele foi preparar, Jesus disse que foi preparar lugar, foi preparar morada. E essa morada está preparada para mim e para você. Ele já deu o endereço, ele já disse como devemos fazer. Tudo está preparado. Para Abraão não. Para Abraão ele disse, sai da tua terra. Vai para uma terra, lá no capítulo 12 de Gênesis, que eu irei te mostrar. Para nós, no capítulo 14 de João, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Olha o que é que Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Ou seja, se não fosse assim, o Senhor te diria, mas ele já disse tudo, já está pronto. Se não tivesse pronto, ele diria assim, eu estou indo preparar lugar para você. Não, ele disse, já está pronto. Eu vou preparar lugar, já está pronto, preparado lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo. E onde eu estiver, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então eu trago essa diferença para nós hoje, mas o que fazer para herdarmos? O que fazer para herdarmos essa promessa? Vamos ver agora o que é que Abraão fez para herdar a promessa que o Senhor revelou para ele, o que o Senhor prometeu para ele. Ele diz que far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Deus prometeu que a família de Abraão seria numerosa. Deus prometeu que a família de Abraão seria numerosa, mas Abraão não tinha nenhum filho. Abraão era velho, vencido em idade, 99 anos. A mulher dele com 90 anos. Impossível de se cumprir essa promessa. Impossível de se realizar essa promessa. Porque às vezes a gente fica, Senhor, como vai ser isso? Senhor, como vai acontecer isso? Eu não tenho filho. E às vezes Abraão tomou atalhos, como foi ministrado a semana passada, domingo passado. Abraão fez atalhos com a sua esposa Sara, colocou a escrava Agar em situação difícil, em que ela sofreu com isso, e até hoje há consequências disso. E ele ficava perguntando, será que é o meu servo que vai ser meu herdeiro? E o Senhor disse, não, Abraão, eu vou te dar um filho. Vai ser de Sara, não vai ser de outra mulher. Porque o que Deus disse que vai fazer, vai ser do jeito que Deus disse. Se Deus te prometeu algo, vai ser do jeito que Ele disse. Com todos os detalhes que Ele disse. Se vier atalho, se vier remendo, não foi o teu Deus. Porque o nosso Deus, Ele é completo. O nosso Deus, Ele é completo. Ele não faz remendo, Ele não faz atalho. Para que atalho? Vai dar errado no final. Vai dar problema no final. Espere em Deus. Olha o que foi que Abraão fez depois que houve todo o atalho. Ele sofreu muito. E depois ele tomou agora a direção. E mesmo assim o Senhor cumpriu o que tinha prometido. Mesmo assim o Senhor cumpriu o que Ele disse que ia fazer. Amados, o que nós queremos, o que nós precisamos fazer para herdarmos a promessa é a obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, para que a promessa se cumprisse, ele precisava obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus pode representar um desafio a algumas pessoas, mas quem confia, obedece. Quem não confia e não obedece, um dos dois está faltando. Eles andam junto, a confiança e a obediência. Eu não posso dizer que eu confio em Deus se eu não o obedeço. Então andam juntos a fé e a obediência. Abraão precisou passar por todo o processo da consequência do atalho que ele fez,
para chegar ao centro da vontade de Deus, da obediência. E muitos querem essas promessas, mas não querem trilhar o caminho da obediência. Não quer obedecer seus líderes, não obedecem seus pastores, não obedecem os pais, não obedecem a ninguém. Muitas vezes até obedecem uma obediência falsa aos patrões por causa do dinheiro que recebe. Eu tenho que obedecer, eu só vou trabalhar porque eu tenho que obedecer. Isso não é obediência. Isso é uma obediência fingida, materialista. Mas o Senhor nos quer uma obediência por Ele. Ele disse: sede submissos, obedientes à vossa liderança. E nós precisamos ter essa obediência para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Se nós não obedecemos a Deus, nós não obedeceremos a ninguém. Se eu não obedeço a Deus que eu não vejo e sei que Deus é Espírito, como é que eu vou obedecer a alguém? Como é que eu vou obedecer minha liderança? Como é que eu vou obedecer aos meus pais, se eu os tivesse? Então não obedece. É uma desobediência que não tem como crescimento. As pessoas querem as bênçãos, as promessas. E a obediência, como está a tua obediência? Nesse domingo, como se encontra a tua obediência com Deus? Né? A obediência é confiança em Deus. Nos faz vencer as adversidades. Nós venceremos as adversidades com essa confiança. Não deixa as circunstâncias parar você. Aleluia. Então, trilhe o caminho da obediência. Porque a Bíblia diz: se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se há uma condição, esse se é condicional. Se eu posso obedecer ou não. Se eu não obedecer, eu vou continuar comendo migalhas. Ainda que aos meus olhos eu esteja próspero. Mas não foi Deus. É algo para que me prenda a desobediência. Porque a obediência, ela traz bênção. Gera bênção. Abraão teve uma vida longa e também foi abençoado. Aqui em Gênesis 13, diz que Abraão teve riquezas. Foi um homem próspero, rico. Porque ele foi muito abençoado. Deus tirou ele da terra que ele vivia, mas Deus cumpriu com o que disse. Olha no capítulo 13 de Gênesis, versículo 2, diz assim: e Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. Então Deus trouxe a existência onde não existia nada na vida de Abraão, né? Então Abraão teve uma vida longa e também foi abençoado com riquezas. Mas a maior bênção na vida de Abraão foi ele ter experimentado um relacionamento íntimo com Deus. Porque não adianta bênção sem relacionamento. Não adianta bens materiais sem relacionamento com Deus. Isso se torna maldição na nossa vida. Então Abraão, ele tinha tudo, ele tinha os dois. Tanto a bênção material quanto a bênção espiritual. E ao ponto de Abraão ser o primeiro dizimista na Bíblia, né? Ele dizimou para Melquisedeque, e esse é um dos pontos da bênção de Abraão. Ele era dizimista, ele era voluntário para se oferecer ao Senhor. Abraão conhecia o Senhor ao ponto de ter sido chamado amigo de Deus. Coisa linda, né? Não há nada melhor do que uma vida de comunhão e intimidade com Deus. O Senhor disse para Abraão também: engrandecerei o teu nome. Né? Engrandecerei o teu nome. No tempo, Abraão era chamado Abrão. Mas quando o Senhor mudou o nome dele, colocou para Abraão, pai de nações, de multidões. O nome do patriarca Abraão é reverenciado no judaísmo, cristianismo e islamismo. Dele descendem dois povos, árabes e judeus, né? Por causa de Ismael, né? O Senhor é fiel e cumpriu sua promessa. Se Deus prometeu algo a você, não importa o quanto você tenha que esperar. Espere. Ele vai cumprir. Então, nós vivemos numa sociedade imediatista. Tem pessoas que querem fazer dieta para emagrecer, mas querem dormir gordo e acordar magro. Sabendo que não dormiu magro e acordou gordo. Então, nós temos essa tendência imediatista.
Infelizmente, a gente quer tudo rápido. Tem uma promessa de Deus restaurar meu marido e não restaurou, então não, isso não significa que não foi Deus que não prometeu. Significa que ele vai fazer, porque o que ele promete, ele cumpre. Outra promessa para a vida de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh glória! Jesus, o Salvador, nasceu em Belém e descendia de Abraão, pai de todos os judeus. A vinda de Jesus fora predita nessa promessa feita por Abraão. Em Jesus Cristo, todas as famílias da terra são benditas, pois seu sacrifício na cruz é suficiente para salvar tanto judeus quanto gentios. A conclusão, meus amados, de hoje, a conclusão é: Abraão era um homem de fé. Ele trocou a glória passageira desse mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Sua fé não o impediu de enfrentar provações e crises. Então a fé não impede. A provação faz parte para o crescimento. Não deixe as circunstâncias lhe mudar. Mude as circunstâncias. Não deixe as circunstâncias paralisar você. Não deixe as circunstâncias parar a tua fé. As circunstâncias servem para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes as circunstâncias estão adversas, muita tribulação, muita tempestade, mas elas vêm para nos amadurecer. E algo o Senhor quer revelar através de nós e em nós. Você está sendo observado, aonde você anda com a sua fé ou com a sua falta de fé. Volta para o Senhor hoje. Renova a tua fé no Senhor. Muitas vezes nós somos observados, como nós vamos passar por essa dificuldade. As pessoas olham para nós e perguntam assim: eu quero ver como ela vai sair dessa, como ele vai sair dessa. Então, somos observados. Passe por essa com fé, passe por essa com a esperança. Quantas crises Abraão enfrentou, vários inimigos, afastamento do seu sobrinho para evitar uma crise maior entre os dois grupos, as negociações políticas e comerciais para garantir a paz. Ele passou por muitas tribulações, mas ele não deixou a sua fé. Em Harã, uma importante cidade comercial da Síria, Tera morreu, que foi o pai de Abraão, né? Mas ali Abraão recebeu uma palavra de Deus e o exortou a sair de Harã e a prosseguir. O pai morreu na Síria, mas Deus disse: ei, continua. Ah, Senhor, eu perdi fulano, perdi alguém que eu amo, perdi o marido, perdeu a mãe, perdeu o pai, ou perdeu um filho. Meu amado, eu quero te dizer nesse dia: segue, levanta a tua cabeça. Deus disse para Abraão: Abraão, levanta e continua, porque eu tenho uma história contigo. Tem que cumprir essa promessa, tem que cumprir essa história com você, esse plano, esse projeto salvífico. Eu tenho que cumprir na tua vida, Abraão. Levanta e continua, não é? Então, o patriarca prontamente obedeceu à voz de Deus e tomou o seu sobrinho Ló e sua mulher Sarai e todas as pessoas acrescidas da sua família em Harã e partiu para Canaã. Agora Abraão seria um peregrino até chegar à terra que o Senhor havia prometido de lhe dar. Então, meus queridos, guarda essa palavra no teu coração. Bom domingo, excelente domingo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e provenha na tua vida todas as tuas necessidades, que o Senhor venha suprir na tua vida todas as áreas necessitadas, carentes, que Ele venha preencher no nome de Jesus, que seja abençoado a tua casa, a tua família, teu ministério, teu chamado, no nome precioso de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu agradeço a Deus, agradeço aos meus líderes, meus pastores, pastor Hélio, pastora Graça, a vida da diaconisa Edma, que me deu essa oportunidade. Um grande abraço para todos e Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.